Bom dia, bom dia. Quinta-feira, pessoal. E nós aqui, novamente, com os nossos grãozinhos no caminho, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o Sede Perfeitos. Hoje nós vamos falar sobre os bons espíritas. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? À falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vê em homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos nem com seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica, senão pouco ou nada, as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem senão um raio de luz insuficiente para conduzi-los e lhes dar uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los sem cessar nos novos mistérios, sem perguntarem se se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como o músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Pois bem, toda a leitura se resumiu aqui, nesse finalzinho, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz
para domar as suas más inclinações. Porque a doutrina, pessoal, ela nos ensina, ela nos mostra a realidade, a verdade, sem alegorias, sem fantasias, sem maneiras que possam divergir da realidade, que a gente possa, sem maneiras que a gente possa mudar em nossa cabeça a realidade, né? Ela nos mostra como é e o porquê de nós estarmos aqui, de nós passarmos nossos problemas, de nós termos nossas provas. Ela nos mostra o porquê de tudo isso que nós vivemos. E nos mostra que o mundo será melhor à medida que nós formos melhores. E como que nós vamos ser melhores se a gente não conseguir nos transformar em pessoas melhores, né? Então, enquanto nós não lutarmos conosco mesmo pela nossa transformação moral, pela nossa reforma íntima, a gente não vai ser considerado como verdadeiro espírita, como aquele que acredita na doutrina do Cristo, não é? Da reencarnação. Como que a gente vai poder chegar para as pessoas, né? E falar alguma coisa e tentar dar algum exemplo para alguém se a gente não tem condições de mudar a nós mesmos. Nós não temos condição de cobrar nada de ninguém se a gente não exemplificar por nós mesmos essa mudança, essa transformação moral, para que a gente possa evoluir, possa ser melhor. Então nós temos que lutar. É uma luta dura, é uma luta árdua, né? Mas é uma luta que a gente tem que começar. A gente tem que dar o primeiro passo e tem que manter firme nesse caminho, nesse propósito de nos mudar, de abandonar esse apego à matéria. Aqui a gente vai usufruir dela, a gente precisa dela, mas a gente não vai levar ela. Ela vai ficar aqui. Então, para que a gente vai se apegar tanto a essas coisas materiais, se delas nós só vamos utilizar enquanto a gente estiver aqui? Vamos pensar que a gente tem que levar com a gente sempre. São bons exemplos, são coisas boas que a gente fez aqui, né? São coisas que a gente pode mostrar para o outro que a gente está fazendo, para que o outro também faça, né? São bons exemplos. Então vamos nos desapegar um pouquinho das coisas terrenas e vamos procurar dar o primeiro passo na nossa transformação moral. Vamos pensar um pouquinho mais no imortal nosso, no nosso espírito. Que Jesus nos abençoe, nos dê essa força necessária para que a gente consiga vencer-nos a nós mesmos. Grande abraço, uma ótima quinta-feira. Amanhã, véspera de Natal, que Jesus esteja em cada coração, iluminando e abençoando a cada um de nós. Beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer.